Conversar com vocês hoje sobre dois temas diferentes. Um dos assuntos é o tema que dá título a essa análise, motivo pelo qual tu clicou neste conteúdo, e diz respeito, inclusive, a algumas perguntas que alguns de vocês me fizeram nos comentários dos vídeos, que eu percebi que nos últimos dias essa pergunta tem sido recorrente, que é a questão do assassinato da Daria Dugina, que é filha do pensador Alexander Dugin, que é um pensador russo. Então houve um atentado, colocaram uma bomba no carro da Daria Dugina, que é a filósofa de formação, se não me engano, e eu quero falar um pouquinho sobre as implicações geopolíticas em torno desse assassinato, que é o objetivo aqui do canal. Não discuti antes porque estava pensando sobre o assunto, esperando sair mais matérias, me inteirando sobre o tema, então hoje faço essa discussão aqui com vocês, muito também por causa dos questionamentos que alguns de vocês me trouxeram. Já o outro assunto que eu vou discutir com vocês, num segundo momento dessa análise de hoje, diz respeito ao acordo nuclear com o Irã e a pressão de Israel sobre os Estados Unidos para que esse acordo não avance, que é um tema que eu tenho discutido bastante com vocês e volto a discutir hoje num segundo momento dessa análise. Como sempre, eu trouxe as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolver essa discussão de hoje com vocês, começando pela questão do assassinato da filha do Alexander Dugin, que é a Daria Dugina, e depois eu falo um pouquinho sobre a questão do acordo nuclear com o Irã e a pressão de Israel sobre os Estados Unidos. Trago a primeira reflexão para a gente começar essa conversa aqui hoje. O assassinato de Daria Dugina, não é uma questão, eu não vou trazer detalhes da investigação policial, só para alertar vocês. A minha questão aqui é discutir as implicações geopolíticas, que é o objetivo desse canal, em torno desse assassinato. Vamos conversar sobre isso, tá? O assassinato de Daria Dugina irá dificultar qualquer diálogo entre Rússia e Ucrânia. Repito essa primeira reflexão que eu trago, essa minha primeira anotação. O assassinato de Daria Dugina irá dificultar qualquer diálogo entre Rússia e Ucrânia. Qualquer possibilidade de um cessar-fogo mínima no curto prazo parece que se torna mais distante por causa desse assassinato da Daria Dugina, o que nos leva a crer que um dos objetivos deste assassinato da Daria Dugina pode ser realmente piorar as relações entre Rússia e Ucrânia, que muito embora estejam num conflito, podem num dado momento sentar para conversar sobre um cessar-fogo no curto prazo ou no médio prazo. Só que eventos como o assassinato da Daria Dugina dificultam esse tipo de conversa porque aumenta a tensão entre os países. Tanto é que dentro da Rússia já se discute a possibilidade de caracterizar a Ucrânia como um Estado terrorista, porque a pessoa acusada do assassinato é alguém que trabalha para o governo ucraniano. Então isso dificulta muito a situação e é muito provável que esse assassinato tenha sido encomendado da Daria Dugina justamente para piorar a tensão entre Rússia e Ucrânia e prolongar esse conflito. A gente sabe muito bem que é do interesse atlanticista, é do interesse norte-americano prolongar o máximo possível esse conflito e prolongando o conflito a busca de desestabilização da Rússia. Logicamente que mercado de armas e tudo isso que a gente tem discutido aqui no canal. Então o primeiro ponto que eu coloco para vocês aqui é o assassinato ter sido premeditado para promover, ter sido planejado para promover um aumento da tensão entre a Rússia e a Ucrânia, como aconteceu logicamente. A indignação dentro da Rússia cresceu porque era uma moça que tinha uma atuação política, tinha voz dentro da sociedade russa. Ela é filha de um pensador influente dentro da sociedade russa e isso gerou uma comoção, gerou uma indignação russa que aconteceria naturalmente. Prestem atenção na minha segunda reflexão que vai justamente nessa linha. Quem promoveu o assassinato, quem organizou, quem planejou o assassinato, não estou falando da pessoa que promoveu, da pessoa que assassinou, que promoveu o atentado que matou a Daria Dugina. Estou falando quem planejou, quem estruturou. A inteligência que estruturou o atentado sabia que o movimento iria arregimentar os russos em torno do assassinato da Daria Dugina, isso é uma coisa evidente. Repito a minha reflexão, quem promoveu, quem organizou, quem planejou o assassinato sabia que o movimento iria arregimentar os russos em torno do ocorrido. Como arregimentou, logicamente. É uma pessoa de um país, uma pessoa que tem uma atuação, uma militância política, sendo assassinada a mando de alguém de um outro país contra o qual este país está em conflito.
Logicamente que essa resposta do povo russo já era esperada por quem planejou isso. Caso contrário, se isso não estivesse no cálculo, representaria burrice de quem planejou o atentado. Porque é sabido que sempre que alguém é assassinado, sobretudo se são pessoas que têm uma projeção na opinião pública, isso promove uma indignação nacional em torno do assassinato daquela pessoa. Sobretudo se o assassino parte de um país inimigo, como é o caso que está ocorrendo agora, porque existe um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, a primeira reflexão a ser feita pelo menos é a sensação que eu tenho, o pensamento que eu quero deixar com vocês. Quem planejou esse assassinato, primeiro, sabia que geraria indignação na Rússia e, segundo, sabia que a tensão entre a Rússia e a Ucrânia iria aumentar. Justamente por isso, acredito eu, a pessoa que bolou esse assassinato fez justamente por isso, sabendo de caso pensado que isso aconteceria. Então, o principal objetivo geopolítico em torno do assassinato da Daria Dugina era promover o aumento da tensão e uma certa arregimentação em torno do assassinato dela pelo lado russo. Tanto é que o atlanticismo constrói a teoria, bastante furada, diga-se de passagem, de que foi o próprio governo russo que construiu isso para regimentar em torno da figura dela, o que é um absurdo, já que a opinião pública favorável ao governo russo aumentou depois do conflito, então não existe uma divergência dentro da sociedade russa, dentro dos setores políticos russos, em torno de continuar ou não continuar o conflito. Não há esse questionamento na sociedade russa. E olha que quem trouxe esses dados sobre o apoio ao governo Putin ter aumentado foi o próprio Atlantic Council, foi justamente, que é um centro de estudos da OTAN. Foi o próprio atlanticismo que trouxe, digamos assim, de maneira triste, constatando que, infelizmente, para o lado atlanticista, o apoio ao governo Putin aumentou depois do conflito na Ucrânia. Ou seja, não haveria uma necessidade do governo russo fazer algo, sendo que a sociedade russa aumentou a estima pelo governo depois do conflito. Então não faz muito sentido essa tese atlanticista de partir do governo russo. Logicamente que isso partiu do atlanticismo para tentar criar um aumento de tensão entre Ucrânia e Rússia. Logicamente para não haver a possibilidade de um cessar-fogo no curto ou no médio prazo. Trago mais uma reflexão. O evento pode ampliar o ímpeto russo, agora vamos falar sobre, digamos assim, consequências talvez inesperadas por quem planejou o episódio. O evento pode ampliar o ímpeto russo, o que contrasta com a apatia europeia para apoiar a Ucrânia, repito. O evento pode ampliar o ímpeto russo, porque é uma cidadã russa que é assassinada a mando de um outro governo contra o qual os russos estão lutando. Isso vai aumentar, logicamente, o ímpeto russo. E esse ímpeto russo ele vai contrastar com a apatia que a Europa está apresentando para continuar apoiando a Ucrânia. E por que a apatia está se abatendo sobre a Europa? Primeiro porque o conflito se prolonga, a Rússia avança não só territorialmente na Ucrânia, consolidando os pontos que ela se propôs a consolidar, mas as sanções que foram impostas contra a Rússia estão gerando uma crise aguda dentro da Europa. Então, o apoio europeu à Ucrânia ele vai perdendo a sua força, porque a crise está começando a afetar profundamente a economia e a sociedade europeia, por causa da crise energética, sobretudo. Então, esse episódio da Daria Dugina pode reforçar o ímpeto russo, e esse ímpeto russo vai encontrar pela frente uma Europa desmobilizada em continuar apoiando a Ucrânia, tanto é que tem reduzido o apoio ao governo Zelensky, e temerosa de um inverno que vem aí em meio a um cenário de crise energética. Então, um dos resultados, talvez inesperados, estou levantando uma especulação com vocês. A reflexão crítica vive muito de especulação, logicamente, e estou trazendo uma especulação para vocês aqui. Trago a última reflexão sobre esse assunto e depois a gente fala um pouquinho sobre a questão do acordo nuclear com o Irã. A fuga da pessoa que assassinou a Daria Dugina para a Estônia pode envolver o país, a Estônia, em problemas, repito. A fuga da pessoa que assassinou a Daria Dugina para a Estônia pode envolver o país, no caso a Estônia, em problemas.
E por que envolveria a Estônia em problemas? Porque a Estônia, se realmente a assassina estiver na Estônia e a Estônia se recusar a qualquer solicitação russa para devolver essa pessoa que assassinou a Daria Dugina, que é uma agente ucraniana, uma mulher que matou a Daria Dugina, pelo menos segundo as investigações estão apontando até agora, isso significa que a Estônia está dando guarida para uma terrorista ucraniana que promoveu um atentado dentro da Rússia, que matou uma cidadã russa. Isso geraria problemas para a Estônia. Caso a Rússia promova qualquer pressão sobre a Estônia ou qualquer evento militar ocorra em relação à Estônia, a gente tem que lembrar que a Estônia é um membro da OTAN. E dentro dos protocolos da OTAN acontece o seguinte: qualquer país que for atacado e for membro da OTAN é como se fosse um ataque à OTAN inteira. Isso puxaria a OTAN para um conflito direto com a Rússia. Então a gente não pode perder do horizonte que a pessoa que... Pelo menos a informação que eu tenho até agora é que a pessoa teria fugido para a Estônia, tá? Se tiver alguma informação nova, por favor, me avisem. Porque, logicamente, que é um episódio que aconteceu recentemente, muita coisa pode vir à tona ainda entre o tempo que eu estou gravando essa análise e o tempo que eu postei ela para vocês e o tempo que vocês estão assistindo, logicamente. Então, assim, é provável, não é impossível, que a pessoa que quem planejou o assassinato tenha feito todo o percurso até o país para onde essa assassina iria fugir, já pensando em gerar uma série de tensões, não só ampliando a tensão entre Rússia e Ucrânia, como também promovendo uma entrada da Estônia nessa polêmica, e a Estônia, sendo membro da OTAN, aumenta a tensão entre a OTAN e a Rússia e pode levar a um confronto. Não estou dizendo que vai levar, estou dizendo que se a Rússia promover algo em relação à Estônia, a Estônia sendo membro da OTAN, puxa para dentro da discussão automaticamente toda a OTAN, porque a Estônia é membro da OTAN. Então vamos esperar mais informações sair sobre esse evento e eu vou discutindo com vocês. Eu sempre espero um pouquinho, quando é um episódio de assassinato, algo nessa linha, eu sempre espero um pouquinho, por quê? Porque no início é uma tempestade de informações, então tem coisa muito confusa, muita especulação que não faz muito sentido, muita gente que faz uma coisa que eu não gosto de fazer, tanto é que eu sempre espero, quando é assim uma imagem individual de uma pessoa pública, eu espero um pouquinho, porque também tem toda uma capitalização em cima da morte da pessoa para gerar clique, e que eu não gosto muito. Vocês sabem, quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de clickbait, eu não gosto de construir público em cima da imagem de uma pessoa que morreu. Isso para mim não é uma coisa muito correta, eticamente falando. Então eu espero um pouco, até porque não é um canal jornalístico, meu objetivo não é ficar falando a coisa que acontece no momento em que acontece. Então eu espero um pouquinho, por um aspecto ético, coisa minha, não recrimino quem faz o contrário, porque cada cabeça é uma sentença, acho que tem todo tipo de trabalho, tem público para todo tipo de trabalho na rede. Agora, eu também espero até para não... Tem muita bobagem que falam a princípio, então para fugir dessas especulações mais erráticas, eu prefiro esperar um pouquinho, até porque envolve a imagem de uma pessoa que foi assassinada, então acho que é de bom tom esperar um pouquinho mais para fazer uma avaliação sobre o caso. A obra do Dugan, algumas pessoas me perguntaram do Dugan. Dugan seria se ele fosse francês, acho, né? Do Alexander Dugin, eu já li alguns livros do Alexander Dugin, li uns 3 ou 4 livros dele, né? Eu já li alguma coisa do Alexander Dugin, então ele é uma figura influente dentro do cenário de pensamento russo, então isso gerou uma comoção em cima. Se eu não me engano, o carro era dele, inclusive, né? Então pode ser uma coisa voltada. Se a coisa tivesse atingido o Alexander Dugin, haveria uma proporção enorme em cima do que está acontecendo também, como está ocorrendo por causa da filha dele. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do tema do acordo nuclear iraniano e a pressão de Israel sobre os Estados Unidos. Trago 2 notícias para você sobre isso para a gente encerrar essa discussão de hoje, então. Benny Gantz, que é o responsável pelo setor de defesa de Israel, então Benny Gantz está indo aos Estados Unidos para impedir o acordo nuclear com o Irã. Repito, o Benny Gantz, que é o responsável pelo setor de defesa de Israel, está indo aos Estados Unidos para tentar, não é para impedir, para tentar impedir o avanço do acordo nuclear com o Irã. A posição de Israel é a seguinte: acordo nuclear nenhum com o Irã vai impedir que o Irã desenvolva armamento nuclear. Essa é a posição de Israel, tá? Não é a minha posição, estou passando a posição de Israel sobre o caso. De forma que a única maneira de frear o ímpeto nuclear iraniano é através da força. Essa é a posição do Estado de Israel e vai passar essa posição para o governo Biden, tentando dissuadir o governo Biden do avanço do acordo nuclear iraniano.
existe alguém que está na oposição israelense que deve nutrir um sentimento ambíguo no que diz respeito a essa questão do acordo nuclear, que é o Benjamin Netanyahu. Porque, por um lado, o Benjamin Netanyahu pode não querer o avanço do acordo nuclear, porque pode ser que ele pense que o acordo nuclear vai fazer o Irã avançar no cenário geopolítico regional do Oriente Médio. E isso realmente vai fazer, até porque o avanço do acordo nuclear retira sanções sobre o Irã, que cresce economicamente com isso. Só que existe um outro lado do Benjamin Netanyahu, que é o lado pragmático do retorno ao poder. E se esse atual governo permitir o avanço do acordo nuclear com o Irã, o atual governo de Israel, o Benjamin Netanyahu tem muita narrativa para fazer em cima da fraqueza geopolítica desse atual governo e pavimentar o retorno dele em cima desse discurso. Então acredito que o Benjamin Netanyahu ele está hoje com dois corações, um coração pragmático e talvez um coração de pensamento ideológico, idealista. Não sei se ele tem isso, porque o Benjamin Netanyahu é uma figura bastante pragmática, mas, por um lado, o avanço do acordo nuclear pode fazer, sim, com que o Benjamin Netanyahu consiga pavimentar o retorno dele ao poder com setores sionistas que podem trazer o cara de volta ao poder. Tanto é que eu já falei várias vezes aqui, dentro da política israelense existe uma ideia de que não é uma questão de quando, ou melhor, de se ele vai voltar, mas quando o Benjamin Netanyahu vai voltar ao poder. Trago outra notícia aqui para a gente discutir e para finalizar essa análise. Os Estados Unidos realizaram ataques na Síria contra locais usados por forças iranianas. Repito, os Estados Unidos realizaram ataques militares na Síria contra locais utilizados por forças militares iranianas. Então qual é o panorama? Dias após o próprio governo norte-americano falar sobre o avanço do acordo nuclear com o Irã, forças militares norte-americanas atacam pontos na Síria que são pontos de atuação iraniana. Então, muita coisa desse tipo pode acontecer para melar o acordo. O Benny Gantz está indo até os Estados Unidos conversar com o governo Biden para tentar evitar o avanço desse acordo. Israel pode melar esse acordo de N maneiras diferentes. O atual governo de Israel, a atual gestão de governo de Israel vai ser chamada de fraca se esse acordo avançar. Então ela pode tentar impedir de qualquer maneira esse episódio. Setores mais truculentos da política norte-americana podem evitar esse acordo de toda maneira possível para que não haja um avanço do acordo. Então, existem muitas forças trabalhando contra para a gente acreditar que o acordo nuclear vai realmente ser fechado. Em vários momentos já pareceu que o acordo subiu no telhado, depois o acordo desceu do telhado, parecia que ia avançar, subiu no telhado de novo. Tanto é que alguém comentou, eu acho que foi anteontem, mas já tá chata essa história desse acordo, cara, vai ou não vai? Essa parece uma novela. E a geopolítica é uma grande novela, na verdade, né? Tensão afrouxa, tensionou demais, explodiu, saiu de controle um conflito. Então, a história vive muito mais de tensão do que conflito generalizado, se vocês pararem para pensar. A gente tem muita tensão internacional, muita ameaça, mas guerras mundiais não são tantas quanto a tensão, ainda bem, né? Ainda bem. Então a geopolítica é uma forma de política, embora muitas vezes existam conflitos, a guerra pode ser uma outra forma de política, assim como a política é uma forma de guerra. Então, chega de devanear, paro por aqui, tá? Então, dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto e por cartão. O link do Apoia-se está na descrição, é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode apoiar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, também está na descrição aqui embaixo. E o Pix, acho que boa parte de vocês já conhece como funciona, e a chave de e-mail é pixverdadeconcreta@gmail.com. Sempre com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, não estabeleço nenhum valor. Apoia quem pode, apoia quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.